Vale Notícias. Meus cybercumprimentos aos internautas ligados na Vale Rádio Web. Este é o momento de informação local, estadual, do Brasil e do mundo. Em nome de Interligue, provedor de internet, estamos começando mais um Vale Notícias. Vale Notícias. Pastor pede perdão por prometer imunização contra o coronavírus. Reportagem de René Almeida, da agência Rádio Web. O pastor Silvio Ribeiro, da Igreja Catedral Global do Espírito Santo, em Porto Alegre, pediu desculpas pela sua declaração no culto do último domingo, quando prometeu a imunização de doenças como o coronavírus. No panfleto de divulgação, a igreja anunciava, abre aspas, o poder de Jesus contra o coronavírus. Venha porque haverá unção com óleo consagrado no jejum para imunizar contra qualquer epidemia, vírus ou doença. Fecha aspas. Nesta terça-feira, o pastor afirmou ser amigo dos médicos e da ciência e ter usado as palavras erradas na ocasião. Se eu soubesse realmente que essa declaração fosse causar polêmica ou pânico ou agredir a medicina e os médicos que dão a sua vida para ajudar o ser humano, eu jamais teria falado isso. Mas deixo bem claro que somente falei em defesa da minha fé, em defesa da palavra de Deus. Ainda na segunda-feira, a 4ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre abriu um inquérito para investigar a possibilidade de crime de charlatanismo ou curandeirismo da igreja. A coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Humanos do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Ângela Salton Rotuno, afirmou que o caso pode ter consequências nas áreas penal, civil e administrativa. Compreendemos que, diante de uma situação de fragilidade emocional que esse tipo de doença provoca, as pessoas se sintam com necessidade de buscar algum tipo de apoio em outros tipos de áreas. Entretanto, é o Ministério da Saúde, é a Secretaria Estadual de Saúde, é a Secretaria Municipal de Saúde que devem ser procurados. O pastor Silvio Ribeiro afirmou também que a igreja ainda não foi notificada sobre o inquérito policial e que só voltará a falar sobre o coronavírus nos cultos se Deus mandar. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida. Brasil inclui Estados Unidos em monitoramento de casos suspeitos. O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira que incluiu os Estados Unidos na lista dos países com transmissão ativa do coronavírus. Com isso, passageiros que chegarem ou que estiveram no país americano recentemente e que relatarem fortes sintomas da doença passam a ser monitorados pela rede pública de saúde. Antes dessa inclusão, 14 países estavam na lista, entre eles Alemanha, Austrália, Itália, Japão e China. Apesar de aumentar o monitoramento, o secretário executivo da pasta, João Gabardo dos Reis, ressaltou que a busca por atendimento médico não deve ocorrer em todos os casos. Envolvidos com sintomas leves não precisam buscar os postos de saúde para investigar uma possível contaminação. Se o cara está em casa, veio dos Estados Unidos, está com uma gripezinha, pouco de febre, sintomas baixos, está se alimentando bem, não está inapetente, não tem nenhum outro prejuízo, é mais importante que ele faça a prevenção e os cuidados de higiene para não transmitir para outras pessoas, mesmo que não seja coronavírus, do que ele ir numa unidade de saúde, tentar identificar, será que eu tenho coronavírus? E aí ele vai atrás das unidades, nós vamos encher as nossas unidades de saúde de pessoas que estão lá querendo ter uma confirmação ou não do coronavírus. Segundo o Ministério da Saúde, os critérios para a definição de caso suspeito no Brasil enquadram sintomas fortes, pessoas que apresentam febre e mais um sintoma gripal, como tosse ou falta de ar, e que passaram por países de transmissão ativa do Covid-19. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem 488 casos suspeitos de coronavírus, apenas 2 confirmados, 240 casos descartados. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Governo edita medida provisória que permite que redes nacionais de televisão aberta realizem sorteio de prêmios.
As autorizações devem ser solicitadas ao Ministério da Economia. O governo federal editou medida provisória que permite que redes nacionais de televisão aberta realizem sorteios de prêmios. De acordo com a legislação anterior, apenas pessoas jurídicas que exercessem atividade comercial, industrial ou de compra e venda de imóveis podiam realizar a distribuição gratuita de prêmios a título de propaganda mediante sorteio, vale-brinde ou concurso. As redes nacionais de televisão aberta reconhecidas pela Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, devem pedir autorização para realizar o sorteio de prêmios ao Ministério da Economia. Uma das condições impostas para a autorização prévia é estar em dia com o recolhimento de contribuições devidas à Seguridade Social e de impostos de competência federal, estadual, municipal e do Distrito Federal. A autorização poderá ser obtida tanto isoladamente quanto em conjunto com outras pessoas jurídicas do mesmo grupo de TV aberta, desde que todas as empresas envolvidas sejam constituídas sob leis brasileiras e estejam sob controle comum. Outras informações no site economia.gov.br. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. Ministério da Saúde lança aplicativo sobre o coronavírus. O aplicativo tem dicas de prevenção, descrição de sintomas e formas de transmissão do vírus. Para facilitar o acesso a informações sobre o coronavírus, o Ministério da Saúde desenvolveu um aplicativo com dicas de prevenção, descrição de sintomas e formas de transmissão do vírus. O aplicativo Coronavírus SUS traz também informações sobre unidades de saúde e até uma lista de notícias falsas que foram disseminadas sobre o assunto como forma de combater as chamadas fake news. O aplicativo está disponível para usuários dos sistemas operacionais iOS e Android. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. DENIT anuncia a conclusão da rodovia BR-242. A rodovia fará a ligação de Tocantins, Bahia e Mato Grosso, estados de grande produção agropecuária. O DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, deu mais um passo para garantir a conclusão da BR-242, rodovia que fará a ligação de Tocantins, Bahia e Mato Grosso, estados de grande produção agropecuária. O edital de licitação foi divulgado nesta terça-feira, dia 3, para contratar a elaboração de estudo, classificação de relevância, monitoramento, mitigação e compensação do patrimônio de cavernas e águas subterrâneas. Essas informações vão compor o processo de licenciamento ambiental da rodovia. Os estudos espeleológicos são necessários para que o DENIT possa manter a licença de instalação já emitida pelo IBAMA, uma vez que foram encontradas mais de 70 cavernas na área do empreendimento. Com o estudo espeleológico, o IBAMA poderá autorizar a realização de obras na área próxima às cavernas. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, José Carlos Andrade. Começa nesta quinta-feira o prazo da janela partidária para as eleições municipais deste ano. Começa nesta quinta-feira, dia 5, o prazo para os vereadores que vão concorrer à reeleição ou disputar a prefeitura de sua cidade mudarem de partido sem punição. É a janela partidária que vai até o dia 3 de abril, 6 meses antes das eleições de outubro. O prazo está previsto no calendário eleitoral. A janela partidária existe desde 2016 e fica aberta por 30 dias, sempre em ano eleitoral. A medida serve para evitar o troca-troca de partidos. Ela foi criada após a instituição da fidelidade partidária em 2007, que pune o partido com a perda de mandato em caso de troca injustificada de legenda. É que a legislação entende que o mandato pertence ao partido e não ao político. E para as eleições municipais deste ano, o Tribunal Superior Eleitoral prevê outras datas. Nesta quarta-feira, por exemplo, acaba o prazo para os partidos que vão ter candidatos em outubro estarem com o registro aprovado no TSE. Em junho, será divulgado o valor corrigido do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Estão previstos R$2 bilhões para esse fundo. Já em julho, começam as eleições internas. E será preciso correr, porque no dia 15 de agosto termina o prazo para o registro das candidaturas. No dia 16, começa a propaganda eleitoral nas ruas e na internet.
Lembrando que o primeiro turno das eleições municipais ocorre no dia 4 de outubro e o segundo no dia 25 desse mesmo mês, mas só para as localidades com mais de 200 mil habitantes. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Regina Duarte toma posse na Secretaria de Cultura nesta quarta-feira. Na véspera, 6 servidores que ocupavam cargos de chefia foram exonerados. A atriz Regina Duarte assume nesta quarta-feira o cargo de secretária de Cultura do governo. A cerimônia de posse será realizada no Palácio do Planalto às 11 horas. Regina será a 4ª pessoa a ocupar o cargo em 14 meses. A nomeação da nova secretária de Cultura foi publicada no Diário Oficial da União, que também incluiu a exoneração de 6 servidores que ocupavam cargos de chefia dentro da pasta. Entre os nomes dos afastados estão Leônidas José de Oliveira, diretor executivo da Fundação Nacional das Artes, a FUNARTE, e Gislaine Targa, chefe de gabinete da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura. Entre os nomes dos afastados estão Leônidas José de Oliveira, diretor executivo da Fundação Nacional das Artes, a FUNARTE, e Gislaine Targa, chefe de gabinete da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura. A nova secretária de Cultura tem a missão de gerir um orçamento de mais de 360 milhões de reais, valor 36% menor que os 578 milhões que a pasta recebeu em 2019. O orçamento não inclui a verba destinada a 7 entidades ligadas à secretaria, como a Biblioteca Nacional, a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. A nova secretária de Cultura tem 73 anos e comanda uma pasta vinculada ao Ministério do Turismo, responsável por temas como democratização do acesso a teatros e museus, preservação do patrimônio histórico e direitos autorais, por exemplo. A nova secretária de Cultura tem 73 anos e comanda uma pasta vinculada ao Ministério do Turismo, responsável por temas como democratização do acesso a teatros e museus, preservação do patrimônio histórico e direitos autorais, por exemplo. Reportagem, Rafael Montenegro. Comissão mista deve votar medida provisória que estimula a contratação de jovens e pessoas com mais de 55 anos nesta quarta-feira. A comissão mista que analisa no Congresso Nacional a medida provisória do contrato verde e amarelo deve se reunir nesta quarta-feira para discutir e votar o relatório do deputado federal Cristino Áureo, do PP Fluminense. Entre outros pontos, o texto, que já está em vigor desde o ano passado, prevê o incentivo de contratações a partir da redução de contribuições pagas pelo empregador, caso do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. Confiante de que a proposta será aprovada, Áureo acredita que a MP é oportuna, porque o Brasil passa por um momento de retomada da economia em que os empregadores têm confiança para investir em seus negócios e, com isso, contratar mais. É muito positivo que nós tenhamos um instrumento como esse que nos permita desonerar a folha por um lado e fazendo com que alguns ajustes à legislação trabalhista também torne mais atraente para o empregador abrir espaço para quem está precisando de uma oportunidade. No último dia 19, Cristino Áureo incluiu em seu relatório uma nova modalidade de contratação, a de pessoas com idade acima de 55 anos, sem vínculo formal de trabalho nos últimos 12 meses. Até então, a proposta beneficiava apenas jovens com idade entre 18 e 29 anos. Com o contrato verde e amarelo, os vínculos de trabalho terão duração de até 2 anos e a remuneração máxima não pode passar de um salário mínimo e meio, o equivalente a R$ 1.567,50. O contrato verde e amarelo, previsto na MP 905 de 2019, foi criado inicialmente para promover o primeiro emprego com carteira assinada para jovens de 18 a 29 anos. Segundo o relatório de Áureo, o empregador poderá firmar contrato por até 2 anos com o empregado e a regra vale para qualquer tipo de atividade profissional. Todos os direitos trabalhistas previstos na Constituição, como o 13º salário e férias remuneradas, serão assegurados aos empregados contratados pelo programa. Reportagem Marquesan Araújo. Corte de juros da economia americana impacta o mercado brasileiro. O corte nas taxas de juros pelo Banco Reserve Fed dos Estados Unidos abriu a possibilidade para que o mercado brasileiro proteja o Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, a Selic, em níveis ainda mais baixos. O movimento repentino fora de reuniões tradicionais do Banco Norte-Americano
fez com que o Banco Central do Brasil sinalizasse que a Selic deve sofrer mais cortes. O objetivo dos cortes é enfrentar os riscos econômicos em torno da proliferação do coronavírus. A iniciativa deu aval para expectativas de novos estímulos monetários pelo globo. Os analistas não descartam nem mesmo a possibilidade de um corte de 0,5 ponto percentual no juro básico na decisão deste mês. Para os mercados futuros, o BC projeta quedas de 0,2 ponto percentual e de 0,15 para os próximos 2 meses. De acordo com o Banco Central, se o Fed entende que há um risco maior para a economia americana, isso também pode ter impacto negativo na retomada da economia brasileira, já que os americanos podem adotar medidas mais cautelosas neste momento. Enquanto isso, bolsas de valores da Europa e da China fecharam em alta após o anúncio dos cortes. A Selic é uma taxa de juros aplicável em pagamentos, restituições, compensações ou no reembolso de tributos federais. Quando a Selic varia para baixo, a rentabilidade dos títulos atrelados a ela cai e, com isso, o custo dos bancos também diminui. Isso faz com que os juros cobrados pelas instituições financeiras em empréstimos também caiam. O contrário ocorre quando a Selic sobe. Reportagem Rafael Felite. Vitor espera que Atlético Mineiro seja protagonista com o comando de Sampaoli. A confirmação que Jorge Sampaoli é o novo técnico do Atlético Mineiro foi feita pelo presidente do clube, Sete Câmara, no Twitter no último domingo, mas o treinador ainda não foi apresentado de forma oficial. Eliminado das Copas do Brasil e Sul-Americana, o Galo só volta a campo no próximo sábado, no clássico diante do Cruzeiro, no Mineirão, e ainda vai ter o técnico interino James Freitas no comando da equipe. Um dos principais líderes do time, o goleiro Vitor, aprovou a chegada de Sampaoli como novo treinador e espera que o Galo agora possa ser protagonista após um início de temporada ruim. Toda vez que se inicia um novo trabalho com um novo treinador é um recomeço, e dessa vez não vai ser diferente. E a gente vem de um início de temporada difícil, acho que difícil para todo mundo, né, aqui no clube, e você ter, né, a confirmação de um nome com quilate do Sampaoli, né, nos deixa esperançosos, otimistas de que a gente consiga extrair o melhor de cada um para o restante da temporada e que o Atlético consiga ser protagonista, que é o que ele deve ser, pela sua grandeza, pela sua história, pela força de sua camisa. O técnico argentino é conhecido por gostar de goleiros que participem ativamente do jogo utilizando os pés. Vitor não demonstra preocupação com a maneira que Sampaoli tem de propor o jogo. Para mim não é novidade, não é algo que me assuste. Tudo é questão de adaptação, tudo é questão de entendimento. Dentro daquilo que for a proposta dele, a gente tem que procurar se adaptar o mais rápido possível, procurar fazer aquilo que ele quer que faça e trabalhar para isso. Não existe segredo para conseguir alcançar seus objetivos, alcançar a excelência, a não ser através do trabalho. Quanto a isso, eu procuro fazer diariamente para poder corresponder àquilo que o treinador exige. Vice-campeão com o Santos no ano passado, o técnico argentino pediu à diretoria do Galo que o clube montasse uma equipe que tenha condições de lutar pelo título brasileiro. O treinador quer que o Atlético Mineiro traga mais 5 reforços para o atual elenco. Para fechar com o novo treinador, o clube já contou com o apoio de investidores. O contrato de Sampaoli com o Atlético, que ainda não foi assinado, vai ter validade até dezembro de 2021. A Agência Rádio Web, com informações do Atlético Mineiro, Cadu Macri. Brasileiros estreiam com vitória na Libertadores. Flamengo encara Júnior Barranquilla na Colômbia, nesta quarta-feira. O Palmeiras enfrenta o Tigre na Argentina. Os 4 times brasileiros que estrearam na Libertadores nesta terça-feira venceram os seus jogos. No Beira-Rio, o Internacional venceu a Universidade Católica por 3-0, fora o baile. O Grêmio, que está no mesmo grupo do Colorado, venceu o América de Cali, fora de casa, por 2-0. Na próxima rodada teremos Grenal na Arena do Grêmio. Haja coração! O Santos foi até a Argentina e venceu o Defensa e Justiça por 2-1. Na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense venceu o Peñarol pelo placar mínimo, 1-0. E hoje teremos outros 2 times brasileiros estreando na Liberta. O Flamengo, atual campeão, vai até a Colômbia enfrentar o Júnior Barranquilla. O jogo será às 9h30 da noite. Às 7h15, o Palmeiras vai até a Argentina encarar o Tigre. Agora o assunto é Copa do Brasil, o torneio das zebras. Vamos ao regulamento. Quem ganhar passa de fase. Em caso de empate, disputa nos pênaltis.
Às 7h15 da noite, no Maracanã, o Fluminense recebe o Botafogo da Paraíba. Também às 7h15, o Goiás vai até o ABC Paulista enfrentar o Santo André, time com a melhor campanha do Campeonato Paulista até o momento. Às 9h30 da noite, o Atlético Goianiense recebe o Santa Cruz em Goiânia. Vamos falar dos estaduais. Pelo Campeonato Pernambucano, o Sport vai até o interior enfrentar o Petrolina. O jogo será às 8 da noite. No Paraná, o Atlético, que jogou ontem pela Libertadores, recebe o Rio Branco às 8 da noite na Arena da Baixada. No Campeonato Cearense, teremos Clássico das Cores. Ferroviário e Fortaleza jogam às 9h30 da noite no estádio Presidente Vargas. Reportagem Paulo Henrique Gomes. Este foi o Vale Notícias desta quarta-feira na sua rádio através da internet. Vale Rádio Web. Direção de jornalismo, Célio Birro. Direção de programação, Viomar de Souza. Reportagem local, Marinaldo Santana. Fonte de conteúdo, Agência do Rádio Mais, Agência Rádio Web e EBC, Empresa Brasil de Comunicação, através da Rede Nacional de Rádio e Rádio Agência Nacional. Espalhe essa ideia. Visite a fanpage no Facebook, Vale Rádio Web. Compartilhe o link na Play Store com seus amigos. E quem não tem celulares Android, ouça a rádio pela página valeradioweb.online ou visite as plataformas Rádios ao Vivo e radios.com.br. Obrigado pela audiência e até o próximo Vale Notícias. Vale Notícias.